Alô? Oi. Gente, boa tarde, né, que já passou do meio-dia. Vamos iniciar aqui o debate. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do público novamente. Agora, a gente acabou de assistir esse filme, que é um filmaço, né, que fala um pouco sobre a história do nosso país e sobre a luta do povo rural, a luta dos camponeses, né. Então, para esse debate, a gente chamou o Rogério Matos, que ele é professor, historiador, entende muito sobre a obra do Rogério, que é o diretor do filme. Desculpa. Do Eduardo Coutinho, que é o diretor do filme, que é um documentarista muito importante na história do Brasil e que fez diversos documentários, morreu faz uns 5 anos, e que é muito importante, né, esse documentário. E essa luta, enfim, do povo camponês para a história do Brasil, e como o Rogério Matos é um professor que está aí há 15 anos estudando, historiador, para a gente poder conversar e poder debater um pouquinho sobre isso. Então, se puder já passar a palavra para você. Boa tarde para vocês. Eu acho que o Coutinho, ele vem dessa tradição do CPC, do antigo nacional popular, né, da estética nacional popular. E como a estreia dele de fato é tardia, com o cara marcado para morrer, talvez por isso, por outros motivos também, ele acaba recapitulando muitas das questões colocadas pelo cinema nacional, pelo teatro nacional naquela época, na década de 50, 60. O CPC, quando tem um manifesto no início, com o Carlos Estevão, né, Martins, tinha uma segmentação. Você tinha o folclore, né, enfim, a arte popular, e tinha o que ele chamava de arte popular revolucionária, que passava por uma mediação do intelectual, né, do intelectual geralmente branco, de classe média e tal, que era o cara que ensinava, né, o pessoal mais pobre a saber o que era arte, quais eram os princípios estéticos e quais eram os princípios revolucionários da Revolução. Isso criou uma série de cisões ainda dentro do antigo CPC, tanto por posicionamentos políticos que eles tinham dentro do partidão ou fora do partidão. Por exemplo, o Vianinha é o cara que fez A Grande Família. Sei quem já viu na Globo aquele seriado da Grande Família, o Trans tem rio às vezes, né, no Instagram, um trecho do Agostinho e tal, uma coisa que sempre passa. Ele falava que a arte, o povo não tinha que subir para a arte, né, mas a arte, entre aspas, que são esses intelectuais que criavam a arte, tinham que descer para o povo, né? A arte tem que descer, não o povo tem que subir. Isso vai implicar na própria forma deles do fazer artístico. Então esse pessoal vai entrar na televisão, o Vianinha vai entrar na televisão, vai pegar o sitcom falido americano na Globo na época, até fazer A Grande Família, que acabou fazendo um grande sucesso. Ele deslocou uma família de classe média para o subúrbio carioca, e aí, enfim, trouxe todos os problemas da época, de luta de classe e tal, mas ficava, vamos dizer assim, não ficava explícito, né? Não tinha uma prosa doutrinária, né, sobre a revolução, sobre o que é o povo, sobre o que é a arte, aquilo aparecia no cotidiano da família. Tem o Dias Gomes, que também saiu também desses quadros e foi para fazer novela, e falava: agora sim eu vou fazer uma arte popular, que é uma arte vista por um monte de gente. Então ele também muda a sua forma de atuação. E o Coutinho, ele entra de uma maneira que, você vê, ele vai lá para buscar, né, resgatar essa história contada pelo Carlos marcado para morrer, contada a história do João Pedro, mas ele vai sem roteiro prévio. E nessa, as pessoas é que vão contando a história e vão formando a história para ele, né? Então ele vira um intermediador para que aquela história ocorra. Ele já não vai com o roteiro pronto, com algo assim: eu sou o Eduardo Coutinho, eu sou o cara que é o iluminado, eu vou falar a verdade para essas pessoas, ou a verdade sobre essas pessoas, que é o chamado modelo sociológico de documentário. Que o documentarista geralmente tinha uma tese a respeito do povo, do que era o povo, de como aquelas pessoas viviam, e entravam as pessoas, né, entrevistadas, só para poder confirmar a tese previamente estabelecida. Ele faz o contrário, então ele deixa as pessoas formarem o próprio roteiro. Ele vai fazer isso, né, até o fim da vida dele,
É até interessante, só que depois, cada vez mais saindo de cena, cada vez mais o Coutinho sai de cena, cada vez mais as pessoas vão aparecendo de uma forma mais assertiva. Mas mesmo nesse filme, que ainda tem traços desse documento sociológico, desse modelo sociológico, que é o narrador explicando, ele explica um pouquinho, né? A própria entrevista, forma de entrevista, que é desse modelo sociológico, você vê que toda a história é contada pelos seus protagonistas, pelas pessoas que participaram daqueles eventos. Isso muda, né, a figura. O contraponto seria quem? A gente pode fazer uma série de contrapontos, né, para esse modelão mais do intelectual iluminista. O próprio Glauber entra nisso de alguma maneira, o Nelson Pereira, mas que era o caso, né? Tem um dito do Jean-Claude Bernardet, não sei se é um crítico de cinema, faleceu recentemente. Ele, na época, já estava vendo criticava essa postura iluminista dos intelectuais CPCistas, cinemanovistas, e depois, quando ele vai ver o Cabra, né, quando ele vê o Cabra na década de 80, ele fala, pô, tá aqui o filme que eu sempre procurei, que eu sempre busquei, que é esse filme que vem de baixo, né, vem feito por baixo. E o Coutinho, por sua vez, vai dizer que, quando ele releu o Bernardet, foi uma das coisas que inspiraram ele a voltar a fazer cinema, que ele tinha desistido. Então tem até até um encontro teórico, então os dois, tendo o Walter Benjamin como referência, que essa coisa o nome do artigo do Bernardet é Na Lata do Lixo da História. São os refugos, sabe, as pessoas que não são consideradas pela história, que passam a ser protagonistas. Essa coisa benjaminiana que vai pegando, que os dois estão lendo lá na época. Então, acho que isso muda a forma de abordar. Acho que, por enquanto, acho que é isso. Acho que tem mais coisas, eu não queria falar durante 40 minutos direto, é coisa de doido. Vou falar rapidamente. Antes de abrir a palavra para vocês, eu queria fazer um breve arco histórico também, no dia seguinte, porque essa luta do João Pedro, ela começa na década de 50, quando os camponeses começam a se sentir, a querer protagonizar a sua história também, né? Isso é um grande tabu da cultura brasileira, porque o Brasil é muito grande, né? E sempre foi latifundiário, né? Vamos dizer assim. Houve em 1850 a lei de terras, né? Na época do Império, porque a riqueza, antigamente, antes disso, a riqueza era ter escravo, né? Quanto mais escravos, mais a pessoa era rica. E daí, com a lei de terras, em 1850, passa a ter legalidade a terra. As pessoas querem ter terras. Ter terra é ter riqueza. Antes disso, não era ter terra, por incrível que pareça, era ter escravos. As terras eram vastas, as pessoas podiam pegar terras. Cercavam uma terra e pegavam, porque o Brasil era gigante, tinha pouca gente, né? Mas ter escravos era riqueza. Depois, em 1850, passou a ser ter terras, é ter riqueza, né? E aí se cria o latifúndio formalmente, né? Então, nesse arco da República, que passa pela Revolução de 30, e a lei trabalhista emancipa o trabalho. A riqueza que passava a ser escrava, a superação da escravidão, ela vem através da legislação trabalhista. Essa é uma associação que nem tanto é direta, né? Não se faz uma associação direta entre as leis trabalhistas e a superação da escravidão. Mas o latifúndio permaneceu na Revolução do Getúlio, o latifúndio permaneceu. No final do governo do Getúlio, tem um texto do Darcy Ribeiro, publicado na LPM, que o Darcy fala que o Getúlio chama o Gilberto Freire para desenhar o projeto de reforma agrária. Eles despacham, e o Getúlio ia encaminhar o próprio Getúlio ia encaminhar a reforma agrária, coisa que só avançou depois do João Goulart, que era o herdeiro do Getúlio, né?
Então esse filme ele se passa um pouco nesse final no segundo governo Vargas até o início do governo João Goulart, que seria esse desdobramento desse movimento de ascensão popular que teve no Brasil, né? Nesse texto do Darcy, ele também fala uma outra coisa interessante que corre um pouco em paralelo com a luta dos camponeses, que é a luta dos indígenas, né? Que é o acesso à terra por parte dos índios. E o Darcy conta que também foi o Getúlio que criou o Xingu, né? O Darcy foi despachar com Orlando Vilas Boas e o Getúlio. O Darcy foi com Orlando Vilas Boas com o Getúlio e ficou argumentando. O Getúlio ficou pensando, e chegou uma hora que ele falou: mas é o seguinte, a especulação imobiliária no Goiás vai crescer muito e vão tomar tudo e não vai sobrar ninguém ali. Eles vão ser todos mortos, né? Ele falou, então, daí ele topou. Ele falou, não, então eu acho que você tem razão. E iniciou-se o projeto do Xingu, né? Que é o Xingu, famoso até hoje, e que, no entanto, vai ser o modelo preservacionista da Constituição de 88, né? Que estabelece as terras. E aí tem uma ascensão também das populações indígenas, né? Chegou a ter 200 mil indígenas, hoje já temos mais de 1 milhão. E se preservou isso no modelo de preservação do Xingu, que também é um modelo de concessão de terra a povos originários, né? Então, são dois aspectos interessantes que fogem um pouco da leitura histórica. E a Constituição de 88, a nossa Constituição, que depois foi tão retalhada, etc., a direita quer até acabar com ela, não sei o quê, ela é o documento maior ainda que consolida esse rol de lutas, inclusive, né? O João Goulart estabelece os primeiros direitos trabalhistas para o homem do campo, com jornada de trabalho, uma série de conquistas, etc. E daí esses direitos sobem e vão ser consolidados na Constituição de 88. Então, e esse filme é de 84, um pouquinho antes de 88 da Constituição. Então aí eu acho que tem uma série de elementos interessantes também que estão assim por trás da história. Uma outra curiosidade para encerrar é o seguinte: a guerreira Elizabeth Teixeira está viva até hoje. Ela tem 100 anos, ela mora lá na Paraíba e ela mora numa casa que foi dada pelo Coutinho, diretor do filme, né? Ele conseguiu, em um determinado momento lá, comprar essa casa e dar para ela. Ela está viva até hoje. Ela fez 100 anos esse ano. Então, é muito interessante. Só uma coisa, acho que eu queria fazer uma pergunta para o Rogério, que é o seguinte: no filme a gente vê que teve essa questão da revolta da Liga Camponesa antigamente, e a gente vê que, por exemplo, no momento que está sendo gravado o documentário, lá nos anos 80, né, assim, caminhando para o final da ditadura, a gente vê que algumas daquelas pessoas que foram perseguidas durante o trabalho da Liga lá, que, enfim, algumas pessoas que são entrevistadas no pós, elas, por exemplo, elas se abdicam de toda a luta e elas deixam de lado parte dessa revolta que tinham e colocam hoje em dia como uma forma de esquecimento toda essa luta e toda essa revolta que teve na Liga Camponesa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê que não é maioria durante as pessoas que fizeram parte, mas é uma coisa que salta aos olhos quando a gente vê. E foi bem isso que você falou. É o documentário que ele não é guiado, né? É o mais puro que as pessoas estão falando sobre a conjuntura material que elas estão naquele momento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas entrevistas específicas de algumas pessoas nessa parte do documentário. Mas começa pela própria Elizabeth, né? Ficou refugiada, ficou todo mundo com medo de ser preso, de ser perseguido. Eu acho que o pouco que chegou ali, pouco não, né? O que chegou de repressão ali já foi o suficiente para assustar, e não só a repressão, se fosse só a repressão, mas num regime democrático, como era antes, né? Reprimia, mas, enfim, mas com o avanço do regime militar, acho que impediu qualquer tentativa de organização mesmo. No campo sempre foi muito difícil, né? Se você pegar a luta armada no iniciozinho,
né? Você tem um sonho, uma utopia de fazer alguma transformação social pela luta armada, e no campo você tem todas essas dificuldades, como foi o próprio... Aquela grande luta armada ali, que até o Janino fez parte, como é que é o nome dela? Araguaia, isso, Araguaia. Tem pessoas que tentaram fazer algumas organizações no campo na década de 70, e os relatos são curiosos, porque é um deserto, né? Um desertão, e você articular as pessoas em prol de uma causa nacional era uma coisa muito, muito complicada, né? O próprio José Dirceu, né, tentou fazer isso aí como informante de Cuba, né? Mapeou ali o Roraima, o Nordeste todo, e, enfim, desistiu, viu que era impossível fazer alguma coisa pelo campo. Mas o campo sempre foi esse lugar onde tinha uma diferença, né? Tem um regime de trabalho especial, a questão dos direitos dos trabalhadores camponeses sempre foi diferente, e ao mesmo tempo foi onde que se congregou, ou talvez foi impulsionador do que depois se chamou, na época do João Goulart, de reformas de base. A reforma de base entra como uma resposta popular dentro do governo João Goulart a uma medida muito popular que ele fez junto com o Celso Furtado, que foi o plano trienal, que era um plano de ajuste de salários e tal, era um plano bem complicado para poder ajustar a inflação no Brasil, era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais... Hoje a gente diria, como é que é, mais de planilha, né, de economista de planilha. Isso causou uma popularidade muito grande, e aí o João Goulart faz esse movimento para as bases, só que aí não dá tempo, né? Ele volta, isso vai sendo esse projeto de reforma de base, que a reforma agrária era o principal vetor. Foi sendo também trabalhado desde a década de 50, depois da criação da CGT, mas já no PDT, na época do Juscelino, e junto com o Partidão, essas reformas foram sendo elaboradas, PTB, foram sendo elaboradas, e aí, quando chega na década, lá no governo Goulart, em crise permanente, ele faz esse movimento de pactuação. Em vez de ser um governo mais centralizador, como até o Juscelino foi de alguma maneira, o Vargas também foi, vamos dizer assim, que esse fideísmo, né, a figura do Vargas, ele diverge e vai em prol de uma compactuação, né, com a população. Essa compactuação se dá pelas reformas de base, por essa bandeira das reformas de base e pelo comício da Central do Brasil. Só que aí é claro que isso, né, escala de uma maneira muito rápida, assusta as elites que vão fazer a marcha da família, por Deus, né, pela liberdade, aquela marcha. E o medo da república sindical, o medo do comunismo, acabam, vamos dizer assim, precipitando o golpe. Então, depois do golpe de 64, é difícil reconstruir essa história. Você tem de 64 até 68. De 64 a 68 ainda tem uma janela onde se imagina que pode ter uma volta democrática. Alguns, né, o próprio Juscelino achava que ia ter um retorno, que ia ser presidente depois. Muitas pessoas apoiaram o golpe achando que fosse só um pequeno desvio. Mas quando chega mais 5, isso aí já não, né, o pessoal vê que já não tem mais retorno. E o AI-5, de fato, sabe, foi muito violento, né? Acho que ajudou a desmontar mesmo, até o governo do Médici ajudou a desmontar todas as iniciativas de guerrilha, de revolta, de rebelião. Então, acho que não teve de fato esse espaço, né? Seria muito arriscado. Então, todas as organizações populares são desbaratadas. Isso aí tanto que um dos primeiros atos da ditadura, lá no 1º de abril, ainda de 64, foi atacar o ISEB. Eles destruíram o ISEB todo, que era o Instituto Social e Estudos Brasileiros. Tem uma tradição de pensamento aí grande, né? Do ISEB, era uma tradição até carioca. Depois, vamos dizer assim, que tem uma tradição da USP, né, na redemocratização, mas o ISEB era esse lugar da época da década de 50, 60, Nacional Popular, e eles destroem aquilo lá. Viram hoje em dia o Museu do Índio, mas eles queimaram os livros, prenderam um monte de gente e tal. Então eles foram muito virulentos, né? Muita gente já foi saindo fora. Então, até o general o Sodré, o Moniz Sodré, que era um dos quadros do ISEB, teve que se exilar nessa época, se até para um general, intelectual, tudo, foi um desafio. Imagina para as pessoas que estavam mais expostas. Não, é o... Werneck Sodré, exatamente. Werneck Sodré.
que já eram reprimidos antes, com o projeto da Escola Nova, era um projeto que tinha a história da África, na época, na década de 60. O João Rufino dos Santos, que fez também, foi um dos escritores da História Nova, foi preso 2 vezes antes do golpe de 64, então a repressão já era grande, já, o macartismo, o anticomunismo era muito forte, e aí com o golpe isso aí fica complicado. Aí com o AI-5 já era, acho que, e as pessoas ali no campo mais vulneráveis e com mais dificuldade mesmo de se articular, enfim, eu acho que seria uma aventura, né, complicada para eles, vendo humanamente. Agora, sobre essa questão fundiária que você falou, antiga, foi isso, né? Vocês devem estar no ensino médio, né? Mas a lei de terras, né, como um projeto eugênico mesmo. Se você pegar na origem, é um projeto né, o que vai acontecer depois na África do Sul, vai acontecer na época do Hitler e tal, já está dentro desses pressupostos científicos que vão tentar ser aplicados aqui com a lei da terra. É uma coisa importada, né? Pelo menos o aparato científico deles quer fazer grandes campos de concentração, grandes campos de terra com trabalho gratuito, um trabalho compulsório. Então isso aí impediu a formação de pequenas e médias propriedades, que seria assim, um modelo para você ter no campo a produção, diversificar a produção do campo, criar uma classe média, né? Uma classe média no campo que vai consumir os produtos industrializados da cidade. Isso aí teria sido o que fez o Lincoln lá nos Estados Unidos, com a ferrovia bioceânica, que distribuiu terras ali, pequenamente propriedades, e criou essa classe média, né, que acabou consumindo os produtos das cidades. Então, até quem falou isso até foi o João Pedro Stede. Ele falou, não, o primeiro país a fazer reforma agrária no mundo foi os Estados Unidos, foi o Lincoln. Que loucura, né? Mas é isso, né? Os Estados Unidos do século XIX tem um modelo econômico, do século XX já é uma coisa bem diferente, ainda mais depois do pós-Roosevelt. Mas tem idas e vindas. Mas a lei de terras praticamente liquidou com essa possibilidade, em 1850, e depois a terra era dada, era concedida. Você não tinha, por exemplo, ali no filme mesmo, o pessoal ganha enfim, o antigo proprietário é ressarcido, né? Ele perde o direito daquela propriedade, mas ele não ganha escritura até quando o filme foi filmado. Então, você tem uma série de pequenas propriedades que vão se espalhando ali no pós-abolição, mas que não chegam a formar um conjunto social coerente para poder, enfim, criar essas classes médias um pouco mais, vamos dizer, uma autonomia, né? Econômica e social. Acho que agora a gente já pode abrir para as perguntas, né, Jojo? Opa, Valério, eu sou presidente do CPC da UMS. Inicialmente é só uma pontuação em relação à sua explanação inicial. A questão do CPC, né, você cita o documento do anteprojeto do CPC da UMS, né, do Carlos Estevão Martins. E essa, digamos assim, é a leitura predominante, principalmente aqui na USP, né, de que esse era o projeto do CPC. A gente tem uma leitura um pouquinho diferente aqui, porque na realidade ele era um anteprojeto e que nunca foi aprovado, né? Apesar de ter sido redigido pelo primeiro presidente do CPC, ele nunca foi aprovado, né? Ele é um projeto bem esquerdista, assim, que tem um pouco dessa visão, essa cultura popular revolucionária vai ser quando o intelectual entrar e tal. Mas a prática do CPC, a prática real do CPC da UNE, contradiz isso. Ela nunca foi isso, né? Já as primeiras experiências ali deles, a gente ia lá para a praça com uma peça e do outro lado tinha um repentista, né? A nossa peça ficava vazia e o repentista ficava cheio de gente em roda. E aí a gente se deu conta, isso eu acho que é o Goulart que fala, inclusive, a gente se deu conta que não era a gente que tinha que mostrar a nossa arte, mas que a gente tinha que aprender com a arte do povo, né? E é nesse momento, inclusive, que o Goulart vai aprender a fazer cordel. Eu não tenho que fazer poesia elevada para substituir o cordel, eu tenho que aprender
o modelo. Então, eu acho que toda a prática do CPC, eu acho que, e aí brincando com o filme, eu acho que o filme reflete muito isso, dizer, não, vamos dar voz à cultura popular, realmente. Né? Que a questão da cultura popular não é você alterar a forma dela ou dar um polimento a ela, mas simplesmente você fazer o mesmo trabalho de massa que fazem todos os. Mas essa visão é um pouco predominante, né? A Marilena tem essa visão, o Jean-Claude tem essa visão e tal, e que acabam transformando todo o trabalho do CPC da UNE numa coisa, numa grande viagem. Né? É uma brincadeira dos intelectuais que se meteram a fazer cultura popular. Isso, pelo menos no meu entendimento, impede que você veja todo o desdobramento porque aí você bota uma data para o Nacional Popular. Nacional Popular é o que o PC determinava naquela época, terminou em 64, nunca mais voltou. E impede você de ver todo o desdobramento, né? E de não entender, de entender o Nacional Popular quase como uma escola artística. Né? É uma escola ali que está determinada e marcada nesse... E não como necessidade, como fenômeno objetivo, necessidade dos países, digamos assim, que estão sob o jugo do imperialismo. Quer dizer, você precisa romper para o país se desenvolver, precisa romper com a dependência. E para romper com a dependência, na arte, né, o caminho é qual? O caminho é o Nacional Popular. Na cultura, o caminho é o Nacional Popular. Né? Eu acho que o filme é bom, é um dos melhores filmes que eu já assisti e talvez assim, documentário, o modelo documentário não existe, né? Mas assim, se você fosse botar assim, um exemplo de o que é um bom documentário, com certeza o Cabra Marcado eu acho que é um dos meus candidatos, assim, porque ali está a voz do Coutinho, que você falou e tal, mas é essencialmente aquilo que ele quer documentar, né? Aquilo que ele quer retratar, que é a realidade daquelas pessoas, tanto a realidade deles lá atrás, como isso que a Luna falou. Quer dizer, qual foi o efeito da história sobre a subjetividade daqueles personagens. Né? Eu sempre fui da igreja, eu só entrei ali, até briguei com a igreja naquela época, mas voltei e tal, ou a igreja brigou comigo, né? Mas eu quis voltar e tal, não tem nada a ver com a revolução, não tem nada a ver com isso. Né? Bom, acho que é só essa observação. Tanto que o Roberto Schwartz não gostou na época do Cabra, né? O artigo dele sobre o Cabra é bem depreciativo, né? E é isso, a prática eu vejo muito na televisão, eu falo que coisa impressionante esse pessoal chegar na televisão e fazer o que eles fizeram, enfim, alvo de muitas críticas, e até no cinema mesmo. Um filme que é importante por vários motivos, eles não usam black tie, o Leon Richman vai filmar a partir do Jean Francis Guarnieri, que era uma antiga peça. Então tem isso mesmo, né? O manifesto inicial que foi alvo de vários debates, praticado de outra maneira, e uma posição bem elitista mesmo contra esse Nacional Popular, que é uma leitura que está incrustada mesmo aqui em São Paulo, enfim, por motivos que, né, são outros. É isso. Boa tarde. Meu nome é Henrique, eu sou diretora aqui da UFES, na Zona Leste. Eu não sei se eu tenho uma pergunta específica, mas eu queria comentar algo que foi bem interessante, assim, que eu percebi ao decorrer do filme, que é a parte de que ali a gente não vê pessoas se tornando revolucionários porque pegaram livros ou porque foram estudar teorias, se tornaram revolucionários por vivências e por seguir uma vida ali que andava inerente a, muitas vezes, a miséria. Então aí a gente vê que são pessoas formando ideologias a partir de uma vida que elas vivem. E é algo que eu achei muito lindo, e também tem uma parte do filme que me chamou a atenção, eu não vou recordar o nome, mas quando ele retorna para a cidade, e aí o senhor fala para ele, isso me causou muito problema. Isso me causou muito problema e eu não queria me meter na revolução.
mesmo sabendo que é algo que é benéfico, que no momento ali era o certo a se seguir. Na cabeça dele, ele falou que ele não queria se meter para não entrar em problema. Então, assim, a gente via que naquela situação, naquele cenário, as pessoas se consideravam, iam para a luta e lutavam justamente por passar pelo que elas estavam passando e pelo cenário do momento atual, ainda mais dentro de uma ditadura militar tão sanguinária como foi. Então a gente vê que... Eu achei muito linda essa parte de que se tornaram revolucionários por vivências. Então foi algo que me chamou bastante atenção e também a fala sobre... sou revolucionário, mas não queria me meter no meio para não entrar em problema. Eu acho que foi coisas que me chamaram bastante atenção e é algo que a gente pega para refletir, a gente nesse momento atual, como uma juventude que não precisa passar pelo que a juventude passada passou dentro de uma luta, para hoje poder se considerar revolucionário. Eu acho que são frases que me chamaram muita atenção e me deixaram refletindo ali quando a gente saiu para comentar o filme. Eu queria só fazer esse comentário mesmo, porque foram partes do filme que me chamaram muita atenção, eu achei muito bonito. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Luiz, eu sou o primeiro tesoureiro aqui da UNIS. Eu queria começar falando que, assim, eu acho que a ideia do Eduardo para fazer esse filme foi uma ideia genial, assim. Porque ele ia atrás, né, dessa família que foi separada pela brutalidade da ditadura militar naquele período, para essa família contar a vivência de tudo que ela passou, assim, torna o filme extremamente popular, porque justamente a gente está indo atrás da história de pessoas que sofreram com a história, com o apagamento, né, da história que foi a ditadura militar, né? Enfim, a minha pergunta ela é mais porque o que acontece? O nome do filme é Cabra Marcado, né, para morrer e tal. Só que eu queria saber se Cabra Marcado era só o João, o nome se deu Cabra Marcado para morrer, se foi só pelo João, ou se teve um outro sentido, no sentido de todo trabalhador rural que se ousesse a se manifestar em relação ao que estava acontecendo na época. Eu prefiro ler a segunda opção, né? Nessa segunda chave aí. Mais como uma alegoria mesmo, como uma metáfora que é isso. Se tu quer se meter com os caras, tu vai estar marcado para morrer. Se tu vai morrer ou não, já é outra história. Né? E... Como é que é o seu nome? Como é que é o nome dele? Henrique. Luiz Henrique. Cara, é legal isso que você diz, sabe? Eu trabalho muito com literatura também, professor de história e de literatura. E aí eu estava revendo algumas coisas da Conceição Evaristo, sabe? Porque teve agora o Plano Nacional de Leitura, né, que o governo Lula aprovou. E entrou pela primeira vez o direito a escrever, sabe? Então, assim, algo que foi sempre a pessoa tem que ler, né? Mas ler passivamente. Agora você pode escrever. E a escrita, né, que a Conceição traz é uma escrita baseada nas vivências mesmo da pessoa, na oralidade. Não é você leu, sei lá, Machado de Assis, você leu, entendeu? Uma série de autores para você poder entrar nesse mundo com as suas próprias vivências e essa oralidade, né, que molda a sua escrita. Então isso meio que vai se tornando direito com o passar do tempo. Se ter entrado no Plano Nacional, eu achei muito interessante. Até por esse plano estar há 10 anos para ser efetivado, ele virou lei, o direito à leitura virou a Lei Saraiva, né, de 2016, mas já virou um plano agora em 2026. Então é isso, vocês, vamos dizer assim, entram na frente, né? Mas aí já tem uma série de outras lutas. E o sindicato, como é que está a questão do sindicato hoje? Como é que está o MST hoje? Então você já tem uma outra organização que nem sempre também é só de facilidade, né? Você tem uns desafios bem grandes hoje. Até por esse desmonte, né, desses setores organizados que tinham até então. Boa tarde. Eu tenho um comentário e também uma pergunta. Eu sou da Colômbia e ali, essas fechas dos anos 50, também tivemos muitas lutas misturadas, camponesas, comunistas e assim. E também, em um lugar chamado Villa Rica,
um dirigente comunista camponês foi assassinado pelo governo e, após as manifestações que ocorreram ali, o mesmo governo provou armas de napalm antes da guerra de Vietnã com a população civil camponesa. Então, eu acho como muitas similitudes com estas histórias do Brasil, que não acabam na Latinoamérica, mas na Colômbia, desde há 10 anos, criaram instituições para construir a verdade dos sucessos, dos conflitos e assim. E por essas instituições temos essa história reconstruída que foi censurada na época. Eu acho que muitas histórias aqui no Brasil também estão esquecidas. E principalmente no filme tem uma história de 2 pessoas desaparecidas e após 2 dias foram encontrados 2 corpos mutilados e nunca se conheceu a verdade. E minha pergunta é, aqui no Brasil tem essas instituições parecidas que tentam construir na verdade os sucessos, seja a ditadura antes ou depois? Aqui teve a Comissão Nacional da Verdade, foi em 2014, tentando resgatar essas histórias de, enfim, pessoas que sofreram durante a ditadura. E tem até uma linha aí argumentativa, a gente não sabe provar até quando, mas foi um dos motores aí para o golpe contra a Dilma em 2016. Trouxe, né, o Brilhante Ustra, vários torturadores para poder falar sobre o período. Resgatou, o próprio Juscelino, pouco tempo atrás estavam falando disso de novo, mas isso é da Comissão da Verdade aqui de São Paulo até, que declarou a morte do Juscelino como um assassinato político, né? Tem uma série de evidências. Então você tem algumas iniciativas para tentar resgatar essas histórias. Eu acho que a principal na história recente foi a Comissão Nacional da Verdade, que, se for comparar com a própria Argentina, a gente estaria defasado. Na Colômbia, o Chile também é mais avançado do que a gente nesses termos. E na Colômbia, aí você poderia falar melhor, né? Que a Colômbia eu acho fascinante, né, cara? Até porque a gente vê todos esses conflitos pela literatura, pelo Garcia Marques e tal, mas na história política de lá, enfim, é bem conturbado. Não sei se na Colômbia teve alguma iniciativa dessa de maior amplitude para poder resgatar essas lutas políticas e tal, enfim, as pessoas que desapareceram nelas. Responder de novo? Não Bom sei. Uma dia, pergunta. meu nome é Jennifer, sou diretora aqui da UMES. E o que eu queria falar, na verdade, é mais um comentário do que eu reparei do filme, né? Porque a gente vê que existem poucos filmes que retratam, né, a realidade do Brasil em relação à ditadura. E pra mim, assim, um dos primeiros filmes que eu vi que retratava essa realidade foi Ainda Estou Aqui, né? Que é um filme que retrata uma família, enfim, que passou por todos os horrores que a ditadura causou. E durante o filme eu fui lembrando, né, desse filme que eu assisti e que o filme que a gente assistiu hoje, que o Cabra Marcado para Morrer, ele retrata uma outra realidade dentro da ditadura também, né, que eu sempre me perguntava assim, como que as pessoas do interior, do Nordeste, né, as pessoas que trabalham ali, têm uma vida rural, elas lutaram, né? Eu sempre me perguntava se essas pessoas lutaram, o que essas pessoas faziam para sobreviver dentro da ditadura, como que essas pessoas faziam, né? E a gente vê que durante o filme, né, conforme as pessoas que estavam ali na associação, na vida, né, de sindicato, ali lutando, né, para que essas pessoas tivessem um mínimo de dignidade, tivessem terras, a gente vê que quando essas pessoas são presas, a família delas ficavam sem nada, assim, né? Sem ter o que comer, e viviam na extrema pobreza, assim, sabe? Era uma coisa que em outros filmes, né, que são mais conhecidos, a gente não vê esse retrato, né? Porque o Brasil ele é muito vasto, ele é muito grande e a gente não consegue imaginar até onde a ditadura militar chegou, até onde os horrores da ditadura militar chegou.
E um dos pontos do filme que eu lembro agora também é da parte que o senhor fala que ele ficou mais de 24 horas em pé em um barril sujo, né? E levando vários e vários choques, assim. É uma coisa que a gente não pensa, né? Que até um camponês que lutava simplesmente para ter terra, assim, não necessariamente ele se organizava né, politicamente, por exemplo, com algum partido ou algo relacionado, né, com a vida revolucionária, sofreu esses horrores, né, porque eles simplesmente queriam terras. Então, muitas daquelas pessoas que lutaram naquela época, hoje que eu vejo, elas não se autodeclaravam comunistas, revolucionárias. Elas lutavam pelo básico, né, que infelizmente a ditadura, né, tirou o básico que aquelas pessoas tinham de lutar. Então aquelas pessoas não conseguiam nem mesmo lutar e nem alcançar o que elas queriam, né, que era o mínimo. Esse ponto de vista aí que está nesse filme, que vamos dizer que é um ponto de vista privilegiado de alguma forma, isso foi importante dizer, né? Ele fala isso no início do filme, que é sobre a Univolante, que era o CPC correndo pelo país, enfim, trazendo as iniciativas dele para outros estados. Então eles estavam lá no Nordeste, e aí viram essa movimentação, viram isso, entrevistaram, falaram com a Elizabeth, com a Elizabeth, com esse pessoal na época. Só que não era nenhum projeto inicial da Uni de fazer esse filme. Você tinha o 5 Vezes Favela, que foi o primeiro filme feito dentro desse contexto, e aí o que o Coutinho estava querendo fazer era um filme baseado no Morte e Vida Severina, ali descendo por Pernambuco, pelos rios, e contando aquela história do Morte e Vida Severina, só que o João Cabral de Melo Neto não autorizou que o poema dele fosse, né, tematizado por esse filme da Uni. E aí eles meio que pegaram essa história, que era uma história quente, estava acontecendo ali na hora, e tentaram retratar os acontecimentos como aconteceram, com uma coisa meio neorrealista, né? O pessoal, assim, atores amadores, retratando o que aconteceu naquele contexto. E aí, pegando essa questão do campo, é uma coisa que me chamou muita atenção quando veio esse sucesso todo do Ainda Estou Aqui, que tem outros exemplos no cinema e na literatura brasileira, né? Tem essa interlocução cinema-literatura, que é um recorte de classe muito, muito claro, né? É sempre uma família muito específica, não pega o campo e não pega também as populações periféricas. Aí, nesse debate, então o Cabra acaba virando um filme de vanguarda, vai vir o Gabeira, vai vir o Sirquis, vai vir uma galera que vai dar o tom desse debate dos exilados políticos na década de 80, 90. O Ainda Estou Aqui repete isso, de certa maneira, com Marcelo Rubens Paiva. Então, ela viram histórias marginais. Aí, durante esse contexto todo, tem, por exemplo, um rapaz chamado Lucas Pedretti, que estudou os baile black lá no Rio de Janeiro, estudou a repressão nas favelas, nas comunidades, nas periferias urbanas, e mostrou como essa repressão foi, vamos dizer assim, uniforme, pegou todo mundo, pegou as periferias, pegou o campo, pegou a classe média. Foi uma coisa, é um dito do João Rufino, né? O João Rufino dos Santos, que falava que o Brasil, mais de 400 anos de escravidão, onde a tortura só virou um escândalo quando atingiu a classe média. Ou seja, a tortura sempre foi uma coisa comum no dia a dia do Brasil, mas quando pegou essa galera, né, isso aí acabou se tornando escandaloso, mas ela foi vigente também nas periferias. Então, acho que a gente tem que voltar um pouco o olhar para isso, não ficar repetindo essas histórias que são desses intelectuais, enfim, desse pessoal que a gente já conhece, que fizeram coisas bacanas, sabe? Muita gente que fez coisa muito legal. Eu estava até relembrando com o Caio ontem a questão do sequestro do embaixador americano e tal, até que ponto isso foi mais ou menos relevante para algum recrudescimento do regime depois. Eles têm umas histórias muito bacanas, mas é múltiplo, né? As lutas políticas são múltiplas. A luta política por afirmação da negritude foi muito importante na década de 70. Olha que curioso, a década de 70 é quando se cria o movimento negro unificado, ou seja, em pleno AI-5. O que explica, né, isso? Como é que isso funcionou? A luta camponesa. Então, tem uma multiplicidade de lutas que, geralmente, por um foco de classe mesmo, de raça, acabam ficando apagadas. E aí, por essas caravanas que a Uni fez, por estar em contato direto com a população na época, que eles conseguiram pegar esse retrato do momento e por desdobramentos assim, laterais, isso acabou virando esse grande filme anos depois. Mas esse daí tem esse ponto de vista privilegiado, isso é muito bacana.
Só para avisar que agora, durante a última pergunta, a gente está encerrando as inscrições, tá? Então, quem quiser falar, levanta a mão aí, que o Gil vai atrás. Bom dia para todo mundo. Eu queria, na verdade, pegar até esse gancho que a Jennifer colocou, porque que você acabou de falar bastante, muito bem sobre isso, mas eu acho que esse documentário é uma das maneiras que mais explicita e quebra mesmo, né, esse discurso que a gente ouve tanto falar de que a ditadura é uma coisa que só afetou a classe média. A gente vê essa coisa de filme, os filmes famosos que a gente tem, os clássicos sobre a ditadura, e a gente escuta um discurso bem reacionário, que é isso, né? A galera pobre, quem não estava fazendo nada errado, a ditadura não ia atrás, não ia mexer, não ia torturar e tudo mais. E esse documentário evidencia exatamente o contrário, né? Eu acho que a gente tem uma frase bem popular aqui em São Paulo, que a gente fala que São Paulo é a maior cidade do Nordeste, né? Eu já ouvi isso bastante, pelo menos, porque, primeiro, né, vim de família totalmente descendente da galera nordestina, de Pernambuco, da Bahia e tudo mais, e a gente sabe que a maioria da galera que está nas periferias de São Paulo, enfim, a maior parte da população que está presente no município hoje é descendente dos povos que vieram do Nordeste, seja na questão de estar procurando refúgio, seja questão climática, econômica e tudo mais, mas esse documentário evidencia também, né, como essa contra-luta, por assim dizer, aos avanços que estavam sendo propostos na época, na região, nas regiões, a própria reforma agrária é uma pauta nacional, com certeza, mas a gente sabe que tem um peso muito maior na região nordeste do país, norte e nordeste e tudo mais, tanto pela questão climática, tanto pela questão toda da debandada econômica dos últimos séculos que aconteceu na região. E a gente vê que essa migração, a gente aprende muito no livro de histórias que é isso, né? É estritamente ligada à seca, à falta de oportunidade, aquele discurso vendido que São Paulo é a terra das oportunidades. Acho que no documentário fica mais explícito a questão do próprio Rio de Janeiro, que também é vendido como isso. Mas a gente vê que também como a ditadura impactou isso, né? Como a perseguição às pessoas que estavam tentando desenvolver a sua terra, desenvolver a sua cultura ali no local também, a sua própria economia. Essa galera é perseguida, essa galera não tem o que fazer. Acho que o documentário explicita muito medo, né, que fica após essas tentativas de avanço econômico, social e tudo mais. Eu acho que fica uma coisa bem entendível, né, você participar desse movimento, ser torturado, ser perseguido, ter que deixar seus filhos, ter que deixar sua família, e aí quando volta algo relacionado a isso, você fala, olha, não tenho nada a ver, não tenho nada a ver com isso, não quero saber, tô aqui na minha terra, quero só meu pão. O cara lá da mesa, que eu acho que o Henrique citou, pelo menos o que eu sinto dele é isso, sabe? Eu não quero me envolver muito, eu só quero a minha terra, porque eu sei que se eu tentar mais, eu posso ser perseguido de novo. E isso é uma realidade que eu acho que contrasta muito com o discurso que a gente escuta sobre essa realidade migratória, né? Pelo menos assim, o que eu sei da minha família e tal, sempre é essa coisa de não, eu ouvia que São Paulo não tem as condições e tudo mais, só que eu também já cansei de ouvir de ambos os lados da minha família quanto desejo de voltar para o norte é uma vontade, sabe? Porque lá era melhor, porque lá eu tinha mais, porque lá eu não sofria tanto. Aqui a gente sabe que a realidade é dura. E ver um documentário que explicita isso, mesmo que seja há praticamente ou mais, né, de 40 anos atrás, que a realidade não está tão distante de como era. Ainda era uma questão a ser colocada, mesmo com outras palavras. Mas essa é a observação. Boa tarde, sou o Lucas, sou diretor da música aqui na Zona Norte. Eu ia puxar o gatilho um pouco da Jennifer daí, mas para não ficar repetindo a mesma coisa que já foi falado, em algum momento da minha vida, como militante, eu me peguei pensando, né? Eu pensei, caramba, não faz tantas gerações da minha família que a ditadura aconteceu. E em algum momento eu parei e perguntei para minha avó como que era viver durante esse período, e ela olhou para mim e ficou, como assim, o que é isso, né? O que é ditadura? E eu me peguei pensando, só que aí quando eu perguntei para ela como que era mais ou menos a vida nesse período,
dava para ver que ela era, sim, afetada diretamente pela ditadura, por conta disso que ele falou, dessa migração, dessa separação dos irmãos, de todos os problemas econômicos, problemas sociais, etc., mas que ela não sabia o que estava afetando ela na cabeça. Não sei como chegava isso até lá, também não cheguei a perguntar, ela também, a senhora já não lembra de tudo, mas é sobre essa questão de que a ditadura chegou tão fundo e as pessoas muitas vezes nem sabiam o que estava acontecendo, não chegava até lá as informações, mas mesmo assim, mesmo sem saber o que era, elas estavam sendo diretamente afetadas. E só depois de que eu já era nascida, assim, muitos anos depois, e até hoje mesmo, que ela não revê toda a família dela, que às vezes ela fica, pô, não sei o que aconteceu, sei onde mora, mas não falo faz muitos anos, nunca mais vi, se separou, e até hoje é uma questão muito grande, e dá para perceber que a ditadura acabou faz muitos anos, mas até hoje as consequências da ditadura estão pegando e vão perdurar aí por muito mais anos, porque é realmente um conhecimento que fica na sociedade. Mas uma outra questão que eu observei durante o filme que eu queria perguntar, que eu nunca tinha parado para pensar, sobre essa questão da ditadura com a religião. Durante o filme a gente pode ver que eles falam muito que tem essa divergência entre igreja e a luta que eles faziam ali no campo, e eu queria saber um pouco mais, porque no primeiro momento a igreja foi uma grande apoiadora, mas aí depois, vendo toda essa agressão, como foi essa posição, nunca parei para ver muito esse lado, eu queria deixar essa pergunta. Obrigado. Eles ali tem muito evangélico, né? Muitas pessoas evangélicas e... você vê que os movimentos de base são organizados. Agora, de cabeça, eu tinha que pegar a anotação para poder buscar. Tem uma série de nomes de movimentos religiosos da época que ajudavam esses movimentos sociais. Mas a igreja está junto com essas pessoas antes, mas geralmente é a igreja católica, e depois também na formação dos movimentos de base. Agora, o papel das igrejas evangélicas, que eu acho que é uma outra questão, né, que é um pouco diferente. E as religiões de matriz afro-brasileira, eu não sei por qual motivo, isso uma vez eu conversei com o Luiz Antônio Simas, que é um cara que fala bastante disso, é um historiador também. Ele falou, cara, isso é um capítulo gigante, tipo um mistério, não dá para entender como é que eles não reprimiram as religiões afro-brasileiras na época da ditadura, assim, não diretamente, né? Uma coisa que até no carnaval isso aparecia e tal. Então, mas você contou uma história, assim, é bem diferente, né? Mas assim, é uma história familiar. Meu pai é engenheiro, né? Meu pai está com 70 anos. Viveu uma parte da ditadura. Quando teve a ditadura, ele estava com o quê? Com 6, 7 anos, quando teve o golpe. Aí tinha a lenda na família do cara que estudou muito. Ele era engenheiro também, estudou pra caramba e aí ele não conseguia emprego. Aí o pessoal sacaneava, tá vendo? Tu vai estudar pra caramba, foi igual esse cara, ninguém vai querer te pagar, entendeu? Porque você sabe muito e ninguém vai te pagar. E aí depois eu fui estudando que, na verdade, teve um investimento muito grande em quadros técnicos e engenheiros para fazer um projeto de modernidade que os ditadores tentaram fazer, mas, enfim, caiu por terra por vários motivos. Então você teve também essa questão dos engenheiros. Aqui depois foi o engenheiro que virou Uber, né? Mas teve uma coisa parecida com isso na década de 80, na década perdida. Enfim, acabou que esse engenheiro entrou na Petrobras, depois de muito tempo, ganhou muito mais dinheiro que meu pai, ou seja, meu pai ficou assim, ó, de bunda, né? Ficou a vida inteira falando mal do cara, depois o cara se aposentou antes dele e muito melhor. Mas tu vê que tem esses impactos mesmo, em vários níveis, né? Toda uma geração moldada, né, por diretrizes econômicas, sociais, políticas, culturais. Então é um fato social total mesmo. Né? E o que eu esqueci o nome, você que falou um pouquinho antes, tá atrás. Qual? Eli. Ô Eli, então, cara, o próprio Palmares foi feito numa terra quilombola, né? Também era essa busca por terra ali. O pessoal saindo, tem uma migração para o Sudeste bem grande, que é nesse período, depois que acaba o tráfico de pessoas escravizadas. Então, um tráfico meio que forçado, pessoas fugiam para poder ir para o Rio de Janeiro, a plantação de café, ou vir aqui para São Paulo. E aí o pessoal fugia disso e a Palmares também foi uma luta por terra, foi uma luta também... Palmares não, desculpa, Canudos, né? Foi uma luta de emancipação, né? Por liberdade, por autonomia a partir da posse de terra, já feita em territórios quilombolas no período.
isso da longa história, né, no Brasil. Se tem esse 1850 como marco, de 1850 a 1950, quando começa as ligas camponesas, vamos dizer que tem essa... Canudos como o novo Palmares, né? Isso, a Beatriz Nascimento, alguns historiadores falam sobre isso. O quilombo dos Palmares e os quilombos também. E ela também é a emancipação política através da terra também, né? Tem a ver também, né? Sim. Segundo espaço para... Até... O que eu achei curioso ver a peça de vocês ontem é que... Foi deles mesmo? A peça? É do CPC, mas... Eu não sei quem viu a peça ontem. Ah, tá. Não, é que tem essa coisa da expulsão dos holandeses como uma afirmação da nacionalidade, e isso é até o discurso do Exército, né? O Exército foi fundado na expulsão dos holandeses. Mas os portugueses que estavam interessados nisso, que foram quem de fato expulsou os holandeses daqui, depois mobilizaram esses exércitos, os terços dos Henriques e tal, para poder destruir Palmares. Foi essa força que destruiu os holandeses foi a que destruiu Palmares. E você pensar em termos de movimento de afirmação de um governo autônomo, não vinculado à metrópole, né? não colonial, Palmares é muito mais nacional, entre aspas, que eu falei em Brasil naquela época, uma coisa mais complicada, do que a própria expulsão dos holandeses, que é só um episódio feito por latifundiário português, em Pernambuco. Palmares como um protótipo desse movimento por luta por terras e por autonomia, né? Autonomia social, autonomia individual, por tudo. Alô? Também, se você tiver mais alguma coisa a dizer, não sei se na hora você gostaria de dizer mais alguma coisa, mas não agora, Brian. Manda a brasa, Brian. Não, só brasa, se não tiver nada aqui. Não, esse filme ele me levantou alguns aspectos que eu vou procurar sintetizar. O primeiro deles, que foi falado aqui, citado do Nelson Werneck Sodré, ele tem uma frase que sintetiza um pouco essa discussão que está aqui. Ele diz que só é nacional o que é popular. E só é popular o que é nacional. Então, esse filme ele resgata isso, ele resgata esse papel da participação do povo na luta do geral do país e tal, e como que isso parte do povo. Um pouco como o Valério falou aqui, de que tem até a frase do Milton Nascimento: todo artista tem que ir até onde o povo está. Então, nesse filme, quer dizer, esse é um aspecto que eu acho que está presente. O outro aspecto é que é o seguinte: apesar do filme mostrar aquela realidade específica do começo ao fim, ele trata dos camponeses daquela terra, da Galileia e tal. Mas ele consegue, com as entrevistas, com os relatos e tudo, mostrar uma situação geral, que é a transição em que estavam crescendo a consciência, as lutas populares e a vinda da ditadura. Ele, apesar de mostrar só um aspecto, ele, através desse aspecto, ele consegue mostrar uma questão mais geral, né? E a outro aspecto que me vem também é o quanto que a gente precisa do crescimento dessa cultura para que o povo brasileiro se entenda mais com o povo, como uma dinâmica própria, como um enlace de necessidades e soluções, e que eu acho que cabe à juventude reivindicar isso, quer dizer, peças como essa e tal, mas o esforço que se faz para conseguir financiar, para conseguir produzir trabalhos como esse, né, não corresponde ainda à necessidade de afirmação do povo brasileiro, da nação brasileira. Então, ao mesmo tempo que eu achei o filme
muito bom, ele também me traz esse questionamento. Por que que, né, porque eu achei o filme muito bom, ele também me traz esse questionamento. Por que que há tão pouco dessas manifestações e que mostram a capacidade do povo de falar, de se desenvolver, de ganhar consciência. Então eram esses aspectos que eu queria levantar. Eu só queria fazer um comentário que esse filme me fez pensar que quando um latifundiário tem jagunços, eles têm revólver, tudo não é luta armada. Só começa a chamar luta armada quando o povo trabalhador resolve se manifestar. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou vice-presidente da UMES. E eu acho que o que me marcou mais nesse filme, assistindo assim, é realmente como ele usa a questão social para o desenvolvimento e desenrolar do filme. Então ele pega uma história que, infelizmente, foi uma história que estava apagada, né, uma história que foi sequestrada assim, pelo regime militar. Minha avó, ela sofreu com seca, inclusive ela é de uma cidade próxima que foi feita essas gravações, que é até citada no documentário, que é Caicó, certo? E é uma cidade próxima a São Rafael, é 1 hora de distância. E tudo que ela falava sobre o regime militar e sobre todas as questões associadas, propostas dentro do filme e da época, realmente era uma marcação de morte, porque você já nascia com uma qualidade de saúde totalmente horrível, precarizada, você não tinha saúde. A alimentação, não tinha hidratação por causa da seca, não tinha chuva. E aí chega o regime militar para oprimir cada vez mais a população regional. E aí eu acho que isso mostra muito o sentimento que a gente tem da época, entendeu? E o que isso reflete na nossa juventude quando a gente olha para os nossos antepassados. Porque uma população que já sofria, que basicamente só queria alimentação, só queria uma moradia, só queria um terreno, sofre cada vez mais com o regime ditatorial proposto na época, entendeu? Então eu acho que quando a gente olha por essa perspectiva, a gente vê que realmente o nome do filme foi uma elaboração científica tão bela assim, para construir o sentimento que ele é proposto para quem está assistindo, entendeu? Então eu acho que é isso o adendo. O Cabra Marcado para Morrer, infelizmente, é todo mundo que fez parte dessa história. Uma história que ela foi degradada, assim, uma história que foi um filme que totalmente teve que ser reconstruído do zero e foi reconstruído de uma bela forma, entendeu? Eu acho que é isso. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo, foi muito bom meu filho ter me convidado para assistir esse filme, como expoente e um cidadão nordestino que sou, naquela região onde aconteceu esses fatos. Eu sou da região do Condado, não sou um conde, tá? Não tenho sangue azul, mas eu nasci em Condado, na Paraíba, e vendo hoje as cenas desse filme, eu pude entender um pouco do que eu vivi no campo, eu fui um camponês. Trabalhei em terra de outros, que tinha tudo que a gente produzia no campo, isso eu falo por experiência própria. Tudo que um camponês produzia no campo, metade ele tinha que dar para o dono da terra. Ele produzia e metade de tudo que ele produzia ele tinha que dar ao dono da terra. Isso foi deixar de existir, pasmem vocês. Muito tempo depois que eu saí de lá, com programas sociais que o governo começou a implantar e que o nordestino pôde ter condições de colocar seu filho na escola, em vez de colocar uma criança com 7 anos de idade no campo para trabalhar. Eu fui essa experiência viva. Então, assim, num filme como esse, você conscientiza. Tem uma frase que diz que uma nação, um povo, que não sabe a sua história, ou seja, não sabe de onde vem e nem para onde irá essa nação. Então, esse filme retrata isso. Ele retrata a história do passado e que ainda está muito presente em alguns lugares do nosso país. Né? Como o rapaz aqui falou,
Você nascia sem condições de vida. Uma criança muitas vezes nascia e não tinha condição de subsistir ao parto porque a mãe não passava por um pré-natal. Então essa era a situação do país. Esse filme retrata isso. Ele resgata isso e faz com que nós venhamos pensar que modelo de nação ou que modelo de povo que nós queremos ser daqui por diante. Nos faz refletir sobre isso. Porque talvez numa cidade como essa, uma metrópole como São Paulo, você não tenha noção do que é viver no campo. Eu vivi nos anos 80, onde foi retratado esse filme. Eu nasci em 72, então nos anos 80 eu era uma criança, um adolescente, e eu vivi esse tempo lá. Então esse filme eu pude resgatar algumas lembranças do que eu vivi. Eu falo por experiência própria do que eu vivi. Então é muito importante trazer isso, e não só aqui, né? Que seja replicado para que outros. Eu fazia menção lá fora para as colegas de uma expoente do campo também, que também sofreu a mesma pena que o João Pedro sofreu, que era a Margarida Alves, né? Que era uma camponesa, líder sindical na cidade de Lagoa Grande, bem próxima ali de Sapé, que também foi assassinada em 83 por ordem dos latifundiários, porque aquela região, geograficamente da Paraíba, é uma região onde tem chuva e tinha muitos engenhos de cana e ali havia muitos latifundiários, né? Então é isso. É isso que eu quero retratar como expoente e testemunha do que acontecia no campo naquela época. Obrigado. Interessante a fala do nosso amigo aí. Eu notei também assim que um pouco me impressiona um pouco a força do filme. Eu notei como o público ficou firme na história, né? Isso aí foi uma coisa que me impressionou muito, assim, né? Mudou a atmosfera da sala, todo mundo estava envolvido na história. É um filme longo, né? Tem quase 2 horas esse filme, não é brincadeira não. Então é muito interessante isso aí, né? Então eu fiquei imaginando também o quanto de nós aqui que estamos presentes e aí foi relatado vários que têm parentes que viveram isso e tem uma história oral na família, né? Dessa realidade, porque São Paulo é uma cidade de muitos imigrantes, né? Então, nesse sentido, nós também somos brasileiros, né? E antigamente se falava o norte, não falava tanto o nordeste. É o norte, né? Interessante isso aí, o Alves da Cunha no sertão, os povos do norte e os povos do sul. Aqui é tudo sul, né? Do Rio para baixo, carioca inclusive, né? E os povos do norte e os povos do sul, né? Então é isso. E interessante também a observação da nossa amiga ali em cima, porque realmente quando é um tratamento diferente, né? Quando as classes populares passam a assumir as rédeas do seu destino, o regime de análise é diferente das elites, né? Das classes médias altas, né? A gente já vai passando para as considerações finais, né? Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui nesse debate, acho que foi muito qualitativo. Esse filme foi o que o Valério falou, um dos documentários mais importantes para a gente entender o Brasil, entender a história do Brasil. Então, enfim, a gente poder ter esse debate aqui dentro da UMES é muito massa também. Então, se você puder dar as considerações finais, Caio, começar. Quero agradecer a presença de todo mundo. No próximo sábado, venham. Vai ser um filme bacana também, uma ficção com João Batista de Andrade e Doramundo. O filme também vai dar bastante discussão. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado também ao Rogério por ter vindo, viu? Deixa eu falar só um tiquinho. Não, eu lembro que em 2002 era... uma criança morria a cada 5 minutos de fome. A maioria era no Nordeste. O Coutinho volta para lá, né? Ele volta vai para Araçás, né? Onde ele se encontra. Tipo, não sei se ele queria retomar o Cabra, mas ele queria retomar aquela localidade, aquelas histórias. Diz ele que era um mundo patriarcal que estava em extinção. E aí ele filma o filme Princípio, que já tem é composto de outra maneira. São histórias dos velhos, dos idosos, que foi quem... foram os idosos que
quiseram falar com ele, que as pessoas não quiseram falar com o Coutinho na época, teve pouco acesso às pessoas. E aí, pela história dessas pessoas idosas, você consegue ver toda a história da mortalidade infantil, os problemas vários problemas do campo, mas como é que é? Fica ali por dentro, né? Não é tão explícito quanto esse filme. São os velhos falando sobre a morte, falando sobre a vida que eles tiveram, e aí você vê essa longa história, né, do sertão nordestino acontecendo. É um filme interessante para ver. Não sei se é uma continuação do Cabra, mas é quando ele retorna para a mesma região para poder filmar de novo. E a gente tem esse 2002, uma criança morrendo a cada 5 minutos de fome, e depois você tem o Nordeste crescendo, a taxa chinesa. Isso eu lembro, né? Se eu já era mais velho, eu vi. E aí, enfim, às vezes com poucas coisas, né, que foram feitas. Então, né, aí começou a ter, acho que toda essa questão que a gente passou 10 anos atrás aí, de polarização também tinha isso. Era o Nordeste como um vetor aí de desagregação do que a gente está acostumado a ver, da história do Brasil. Enfim, já como protagonista maior. Acho que é isso, gente. Agradecer aí vocês, muito bacana ver o pessoal, né, engajado, inteligente, enfim, curioso, que gosta de intervir, de falar. Muito bacana conversar com vocês, vir aqui. E é isso. Obrigado. O Caio falou, mas só para relembrar que semana que vem a gente vai ter de novo a continuação, né, com Doramundo. Então, já chamar, convidar todo mundo para participar. E hoje à noite também a gente vai ter uma das 3, né, pré-estreias, nossa peça também. Então, quem ainda não veio assistir, quem veio, gostou ontem, vem assistir de novo. Vai começar às 8 da noite, diferente do que foi ontem às 7. E é isso. E semana que vem também vai começar a estrear a peça mesmo. Então, venham todos assistir, por favor. Que esse cinema de Norte de Oliveira não para. É atividade toda hora. Eu conto com a presença de todos vocês. Obrigada.